Graça e paz, sou o pastor Castro do Ministério Corpo. Você vai estar ouvindo agora uma ministração da Palavra de Deus, que Deus possa falar tremendamente ao teu coração. Irmãos, hoje é o segundo dia, o segundo estudo, na verdade, de uma série, de estudos que nós estamos fazendo para a nossa igreja. Então pode ser que entre alguém aí durante a live que não seja da nossa igreja, do nosso ministério. E se você estiver assistindo essa live de outro ministério, você pode assistir tranquilamente. Mas os assuntos que a gente vai tratar aqui, vai tratar muito da visão, vai tratar muito da visão da nossa igreja. Então, na verdade, essa é uma série de estudos visando a consolidação daqueles que foram ganhos nesses dias. Então eu peço que o pessoal da nossa igreja aí compartilhe. Tá bom, Larissa, era só essa dúvida, Deus abençoe. Eu peço que vocês compartilhem. A Dani colocou o link aí. Quem não pregou a primeira aula, amém, tô lendo aqui, Larissa, amém, entendi. O que acontece? Quem não pegou a primeira aula, pega esse link que a Dani colocou aí, assista a primeira aula, porque é muito importante, porque é uma série de estudos, são 4 estudos, tá? Dentro dessa série, devolvidos ao propósito. E se você não pegar um dos estudos, pode ser que eu vou falar alguma coisa aqui e você vai ficar meio que perdido. São estudos simples, na verdade são estudos devocionais, irmãos. Não tem nada tão teológico, não vai ter debate teológico, mas a ideia é nós estarmos aprendendo e consolidando os novos. Então eu peço que eu vou dar um minutinho para você. Se você puder compartilhar no seu grupo de geração agora, no grupo da igreja, compartilhar com aqueles discípulos, os novos que estão na nossa igreja, que é muito importante que todos estejam participando, amém? Então essa quarta da consolidação aí não é o ciclo de consolidação, tá? O ciclo de consolidação nós vamos aguardar o retorno dos cultos presenciais para nós darmos sequência a ele. Então eu conto com você quando voltar esses cultos para você participar. Mas por enquanto nós estamos nessa quarta da consolidação online. Nós estamos baseando o nosso estudo nesse livro aqui. Eu sei que vai estar ao contrário, porque eu estou usando a câmera da frente aqui, mas a câmera frontal. 21 dias para ativar o reino, é do pastor Ricardo Guimarães, tá bom? Nós usamos, os 4 estudos vão estar baseados em cima dele, apesar de que eu estou usando ele como um escopo, um esqueleto para falarmos um pouco também mais da visão, falarmos um pouco de como nós trabalhamos e consolidar os novos, em nome de Jesus. Estou muito feliz. Estamos no meio de uma campanha de projetos, nas casas dos irmãos. Estou muito feliz, estava ali na segunda-feira na casa do Alexandre e da Thay. Foi uma benção, a primeira microcélula Família Feliz ali, foi muito bom. Pessoas que estão sedentas por querer conhecer a Deus, que tem dúvidas, que são dúvidas que são comuns no sentido assim, todo mundo tem elas, e é muito interessante você ver as pessoas, elas têm sede de Deus. E na terça estivemos ali, eu não vou lembrar o bairro agora, mas na casa da Renata, que está se recuperando aí do Covid, graças a Deus, fomos ali, fomos muito bem recebidos e foi uma bênção também ali. Ali nós fizemos o Novos Começos, o projeto Novos Começos, são 3 semanas. Depois fui para minha célula lá no Eldorado, na casa da Camila. Logo na sequência fomos ali para a casa da Gisélia, amiga da Renata. A Renata nos acompanhou ontem. A Renata fez um tour com a gente. Sim, já vou iniciar, Cris, mas vai ser o mesmo texto da semana passada. Nós vamos estudar em cima dele, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Nós já vamos ler, tá bom, Cris? Cris hoje
fizemos os atos proféticos hoje, irmãos. Eu quero agradecer a todos. Foi algo muito lindo. Eu fiquei assim, eu sou um pai babão, né? Pastor babão. Eu fico admirado, assim, eu estou emocionado mesmo com tudo que está acontecendo, por ver nossa igreja avançando. E assim, graças a Deus, nós estamos avançando no meio dessa tempestade toda, desse medo todo que o pessoal foi implantado nas pessoas. Nós estamos avançando. Então hoje é um bate-papo aqui. Então, só para relembrar, nós vamos estar baseando nosso estudo nesse livro, 21 dias para ativar o reino, do pastor Ricardo Guimarães, tá? Um excelente livro, se algum dia vocês quiserem adquirir. São 21 devocionais. Hoje nós vamos falar, na segunda aula, né, nesse segundo estudo, nós vamos falar sobre eclésia, o poder da infiltração. Então, eu vou dar uma recapitulada rapidamente, depois que nós lermos o texto aqui. Eu creio que já deu tempo para todo mundo entrar, quem era para entrar. Estou vendo que tem Claudinei aí, Gabi, Isaac, Luísa, tem mais gente, só que eu não consigo sinceramente ver todo mundo aqui, mas nós vamos estar dando uma recapitulada, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer, Pai, pela vida de todos aqueles que estão aqui, Deus, nesse momento, escutando essa live, e aqueles que vão escutar futuramente essa live, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los, Senhor, durante esse tempo. Pai, que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso entendimento para estudarmos a Tua Palavra, Senhor, que não seja só um ensino que vem para a nossa mente, mas que nos desperte, Senhor, para sermos realmente discípulos vencedores, discípulos que vão fazer a diferença na geografia onde está plantada. Então, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos abra, traga luz nesse momento, Pai, a respeito da Tua Palavra, desses minutos que nós estaremos aqui. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos traga entendimento, Pai. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estou pensando, antes de eu iniciar aqui o texto, eu estou pensando seriamente em fazer um estudo. Eu não sei se vai ser online, se nós já vamos estar liberados, né, para reunirmos como igreja em grupo, mas estou pensando em fazer um estudo sobre Apocalipse. Então, não sei se as 7 igrejas, na verdade eu tenho um livro que eu estudei um tempo desse atrás sobre as 7 igrejas, e eu estava pensando em trabalhar isso daí. Então vamos ver se mais para frente nós fazemos esse estudo. Não sei se presencial ou online, nós vamos tentar de alguma forma estudar isso aí, mas é um projeto aí futuro. Amém? Vamos dar uma lida aqui, Mateus, ó a garrafinha que eu tô aqui, ó, garrafa que a Maria deu dos novos começos do ano passado. Ela tá até gelada aqui, de tanto. Deixa eu secar ela aqui. Eu queria que você abrisse a Bíblia de você em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Alguém só me confirma aí se o som tá ok, se tá todo mundo escutando aí, e se tá ok, porque dessa vez eu tirei o Vibra, e eu não sei se... eu tô vendo o Samuel também, parece estar aqui também. Flávio, meu querido amigo. Ele era amigo ele era só amigo do Claudinei, aí se tornou meu amigo também agora. Flávio, Deus abençoe sua vida. Amém. Flávio é um amor de pessoas. Meu Deus, o Flávio, sabe, pessoas que você ama, assim, você aprende a amar ela e você não sabe nem de onde que veio tanto amor, você não sabe explicar, porque nós não tínhamos amizade, nos conhecemos na visão, nos conhecemos por causa da cobertura que nós temos, né, do apóstolo Fábio. A dona Dora já está brigando pela garrafa. Isso aqui dá uma confusão aqui em casa. Tá bom, dona Dora, é sua, vai. Tá vendo, ó? Garrafinha muito linda que a Maria deu. Agora já tá arriscada, mas amém. Então o Flávio, ele é da igreja El Shaddai de Vinhedo. E a gente fez amizade
ele veio na nossa igreja, amigo do Claudinei, e a gente criou uma amizade muito linda. Que Deus abençoe sua vida. Hoje ele mandou uma mensagem, o Samuel tá aí também. Ele mandou uma mensagem para mim hoje dizendo que tava com saudades. E você vê como que é as coisas, né? Deus une pessoas com propósito, né? E eu vi também ele fazendo um ato profético um dia desse lá se eu não estou enganado, na entrada de Vinhedo. Ele foi orar lá logo na entrada, lá não tem não sei se é um arco, eu não sei direito o que é aquilo, mas é na entrada de Vinhedo lá. Ele foi fazer um ato profético lá, e glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui então. Hoje o estudo é Eclésia, o poder da infiltração. Nós vamos estar lendo esse texto aqui de Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, aqui até o 19. Chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a eclésia e o poder da infiltração. Mas para localizar quem talvez não prestou tanta atenção ou perdeu uma parte do primeiro estudo, que era o propósito da igreja, e aí nós vamos entender por que eu estou falando eclésia e por que eu estou falando igreja. Semana passada, então, nós falamos do propósito da igreja, que na verdade é a eclésia, né? A palavra, lembrando que quando Jesus ele usa essa palavra no texto de Mateus, capítulo 16, e que ele usa a palavra igreja, a palavra igreja está sendo traduzida do grego eclésia, que significava o quê? Um grupo de pessoas que era chamado pelo imperador para poder implantar a cultura e o governo de Roma, a cultura de Roma e o governo de Roma onde eles estivessem. Então nós falamos disso semana passada. Então eclésia, a palavra igreja traduzida do grego ou vem do grego eclésia. E nós falamos então sobre o propósito da eclésia, o propósito da igreja. Então semana passada nós falamos que podia ser resumido de duas formas. Se você pensar assim, para que nós somos igreja? Qual é o propósito de nós sermos igrejas? Então nós falamos semana passada, primeiro, expressar a glória de Deus. Então a igreja ela deve estar aqui para expressar a glória de Deus. Segundo, para representar o governo. Então nós somos representantes do governo de Deus. Por isso que o Senhor nos entregou e nos deu autoridade. Qual é o problema? Quando o homem peca no Éden, quando o homem ele peca, ele desobedece a Deus, ali ele perde o governo de Deus. E aí ele passa, no lugar de governar, ele passa agora a ser governado. Então ele agora ele está sujeito ao vício, sujeito à prostituição, sujeito a tantas coisas. Mas não, Deus tinha criado o homem para que o homem fosse um representante legal dele nessa terra. A sua imagem, a sua semelhança. Nós falamos isso semana passada. Então na primeira aula, nós explicamos sobre esse propósito da igreja, que é expressar a glória de Deus e representar o governo de Deus. E explicamos um pouco do que Jesus estava pensando quando ele falou, agora eu vou estabelecer a minha eclésia, a minha igreja. Eu vou estabelecer. Então quando Jesus afirmou aquilo, ele estava pensando em pelo menos 3 coisas ali, que a eclésia, essas pessoas chamadas por Roma, pelo imperador, elas faziam. Primeiro,
a eclésia seria para legislar, fazer com que a lei ela funcionasse, a lei, no caso ali de Roma. Então nós estamos aqui para que a lei de Deus ela funcione. Nós estamos aqui para obedecer essa lei e fazer com que essa lei funcione. Segundo, seria de influenciar. Então a eclésia ela legislava, que ela fazia com que ajudava com que as leis fossem estabelecidas. Segundo, ela influenciava. Então o poder da eclésia era de influência. Nós temos que entender isso. E o terceiro, dominando ou consolidando, vamos dizer assim, a palavra para nós fica mais fácil de usar, os territórios conquistados. Então a eclésia servia para isso. A eclésia ela tanto legislava quanto influenciava. E a terceira, ela dominava os territórios e então consolidava os territórios conquistados. Esse deve ser o papel, vamos dizer assim, o propósito da igreja. E é isso que Jesus estava pensando quando ele falou assim, eu vou levantar aqui a minha eclésia. Tá vendo isso aí? Porque ali vai falar no versículo 13, fala que ele estava em Cesareia de Filipe. E ali naquele momento Jesus fala assim, tá vendo, Pedro? Da mesma forma que o imperador levanta a sua eclésia para legislar, para governar, para influenciar, para dominar, eu também vou levantar a minha igreja. E no final vai falar, e as portas do Hades, do inferno, não poderão resisti-la. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da infiltração. Então, só para retomar e entender direitinho, quando Jesus pronunciou pela primeira vez que edificaria a sua igreja, ele estava usando a palavra traduzida do grego eclésia. Então, no tempo de Jesus, eclésia era um grupo de cidadãos romanos chamados entre o povo, do povo comum, para uma missão especial. Então, eles eram chamados no meio do povo. Por isso que depois vai falar sobre chamados, igrejas chamados para fora, mas vamos ficar aqui por enquanto. Então, qual era a missão deles? Era uma missão especial para ser feito no meio do povo que tinha sido conquistado. Então, qual era o objetivo? Implantar a cultura e estabelecer o reino de Roma. Então, a verdadeira força de Roma, ela não vinha das conquistas feitas por armas. Então, não era só por causa que Roma tinha um exército poderoso que Roma conquistava. Roma usava uma segunda estratégia, talvez a mais poderosa, que era... Por isso que Jesus, ele fala, eu vou estabelecer também a minha eclésia, eu vou estabelecer também esses agentes que vão trabalhar no meio do povo, que era conquistar o coração do povo. Aquele povo que já tinha sido conquistado pelo exército, muitas vezes ele continuaria rebelde, ele continuaria lutando pela libertação. Só que aí o que Roma fazia? Roma conquistava o coração deles. E como que Roma conquistava o coração deles? Através da eclésia, influenciando, estabelecendo leis, fazendo com que a lei fosse cumprida. Então, o exército ele chegava até um certo ponto, mas Roma ele estabeleceu a eclésia para que ele pudesse conquistar de maneira plena os reinos. Então, conquistar um território pela força era uma tarefa até fácil, porque Roma tinha esse exército poderoso. Porém, conquistar o coração das pessoas era uma tarefa que exigiria trabalho muito estratégico. Então Roma entendeu isso, entendeu que para conquistar o povo, ele precisaria conquistar o coração desse povo. Então, quando Jesus fala sobre o estabelecimento da igreja, em Mateus capítulo 16, ele não estava falando do estabelecimento de um prédio. Ele não estava falando muito menos de uma reunião religiosa. Jesus não estava tratando de igreja como um prédio. Isso aí não tá. Jesus estava com a visão desse grupo de pessoas. Você está entendendo isso? Que funcionaria como agentes para a conquista. Então, na verdade, a igreja, nós somos agentes do reino para conquistar territórios, para conquistar corações. Você está entendendo isso? Quando a gente começa a entender o que Jesus estava falando naquele momento, Jesus não estava falando de eu vou estabelecer, eu vou levantar um prédio, eu vou estabelecer um culto. Não, ele está falando assim, eu vou levantar agentes,
pessoas que vão ser conquistadores, que vão conquistar territórios, que vão infiltrar e que, pelo poder dessa infiltração, pessoas vão ser conquistadas, territórios serão conquistados. Então, a ponto do quê? A ponto das pessoas desejarem. Então chegava a um ponto que Roma dominava o território, e aí eles implantavam, a eclésia se infiltrava, a ponto do cidadão começar a desejar ser um cidadão de Roma, porque eles viam os privilégios, viam aquilo que trazia benefício, e eles queriam ser um cidadão de Roma também. A ideia da igreja é essa, para mim e para você, as pessoas olharem para nós e verem em nós a cultura do reino, e elas desejarem isso para a sua vida. Então esse é o desafio da eclésia, esse é o desafio para nós. Então vamos ver aqui rapidamente como que essa eclésia, então ela deveria conquistar. Pastor, eu entendi. A eclésia, ela infiltra, a eclésia ela influencia, mas como que isso funcionava na prática? Eu sei que algumas coisas eu já até soltei aqui, mas como que a igreja, essa eclésia deveria funcionar na prática para a conquista? Primeiro, ela deveria ser como agentes secretos para o estabelecimento do reino. Então assim, ninguém ia ver ela agindo. Eu tenho orado esses dias porque eu tenho pedido para Deus nos deixar invisíveis aos olhos dos homens maus. E quando eles abrirem os olhos, Deus criar uma confusão no arraial do inimigo, a ponto de quando eles abrirem os olhos, eles falam: nossa, de onde surgiu essas igrejas? De onde surgiu tudo isso nesse tempo? Então, nós somos esses agentes secretos que fomos chamados pelo Senhor para implantar o teu reino. Então esses homens, eles infiltravam-se no meio do povo e eles eram agentes secretos. Esses homens faziam parte da igreja, mudavam para as cidades estabelecidas. E lá, o que eles faziam lá? Eles estabeleciam negócio, eles começavam comércios, eles se infiltravam nas escolas, eles se infiltravam. Então tudo que eles podiam se infiltrar era por base de uns 300 homens. Então tudo que eles poderiam se infiltrar, eles entravam na política, entravam em todas as áreas para poder implantar a cultura de Roma, para poder se envolver na realidade do povo. Por isso que a igreja, ela precisa ser uma igreja que se envolve com a realidade do povo. O nosso lugar é onde está o povo. Nós precisamos entender isso. Então quem olhava para eles pensava o quê? Que eles eram pessoas comuns ali no meio. Só que na realidade eles eram uma elite separada pelo imperador, mas uma elite que tinha compromisso com o reino, compromisso com o estabelecimento do reino. Então qual é a questão? Deus também nos chamou para ser esses agentes secretos. Deus nos chamou para ser esses agentes secretos, mas com um compromisso com o reino. Quando eu vou para um bairro, vou para uma cidade, eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho que ter na minha mente: Deus me colocou aqui, Deus me plantou nesse lugar. Eu estou na escola, Deus me plantou nesse lugar para que eu viesse a influenciar, para que eu viesse a me infiltrar aqui, para que aqui eu ganhasse pessoas. Esse deveria ser o pensamento de todos aqueles que fazem parte da igreja. Agentes secretos que trabalham infiltrados e que ali conquistam, que ali influenciam, que ali cumprem as leis do Senhor, que ali... Você está entendendo isso? Então nós somos chamados por Deus para isso, para sermos essa igreja. Então Deus te levanta para você entrar num serviço, não é só você ganhar dinheiro lá. Deus te muda. Se Deus te mudar de bairro, Deus não está te mudando de bairro apenas por mudar. Você agora ali é um agente secreto do Senhor para agir, para influenciar, para fazer a diferença naquele lugar. Então, essa é a primeira. Então, o desejo de Deus, esse é o desejo que Deus tem para nós, é de que cada discípulo seja esse agente, seja esse ministro dele, esse representante comprometido com a implantação do reino de Deus. Olha o que marque na sua Bíblia ou numa folha de caderno aí, que você esteja com ela. Inclusive, eu pedi para vocês separarem folha de caderno, caneta, a sua Bíblia, para que você possa estudar.
Olha que interessante isso. Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Eu vou dar um tempinho para você abrir aí, mas é muito interessante, porque Deus ele nos levanta para que a gente tenha. Do que adianta você estar num emprego novo, você não influencia? Do que adianta você mudar de bairro e você não faz diferença nenhuma? Do que adianta você que está estudando, você que estuda? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido ali na tua escola um agente secreto do Senhor? E eu não falo isso daquele agente secreto que não se revela, mas que influencia dentro, a ponto das pessoas olharem e falarem assim: mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai em algum lugar, a ponto das pessoas verem a diferença em nós? Ou você só está trabalhando no serviço e infelizmente você tem que ser um agente secreto ali mesmo, você não pode se revelar, porque o que você faz ali no serviço, ou o que você faz na escola, ou o que você faz no meio próximo, na sua vizinhança, as pessoas não podem descobrir, porque senão você vai ser vergonha, porque o exemplo que você dá não é um de compromisso com o reino de Deus. Então é de se pensar. Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, diz assim: e lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você está entendendo para que Deus te chamou? Cada discípulo, você é um ministro do Senhor, agente do Senhor. Esse é o primeiro valor, irmãos, e é um valor inegociável da nossa visão. Sabe, hoje eu fui, porque é o valor do sacerdócio universal. Deus quer usar a tua vida, não é só o pastor. Você está entendendo isso? Olha, hoje eu fui, sabe, muitas vezes a gente é surpreendido, como que a gente fala? Pelo mal das pessoas, né? Pela ingratidão, pela infidelidade. Hoje eu fui realmente surpreendido, não que eu não esperasse isso das pessoas, mas por discípulos, irmãos, discípulos orando no meio da rua, discípulos. Olha, eu fiquei assim apaixonado, fiquei com mais vontade ainda de ser crente, porque quando você descobre que você é um ministro estabelecido por Deus na sua geografia, para ser um discípulo do Senhor, um agente de Deus de transformação, quando você entende isso, não vai ter nada que vai parar a igreja. Não vai ter nada. Eu tenho visto as pessoas crescerem na ministração das células, crescerem no... sabe, eu fico olhando assim, hoje mesmo eu olhei para... Hoje eu consegui cobrir 3 bairros, mas eu não tinha como cobrir todos os bairros. E daqui a pouco começou a chegar os vídeos no grupo, de um orando na esquina, o outro orando em outro lugar. E eu falei: Senhor, foi para isso que Deus nos chamou, para sermos discípulos, ministros do Senhor. Esse é um valor inegociável. Mas qual é o problema? Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que a única função dele é ser um membro de igreja, é se assentar no banco, sabe, ficar olhando para frente lá, ouvindo o pregador. E não é esse. Deus não te chamou para isso. Deus chamou sim para você sentar, aprender, mas para que você seja um ministro do Senhor, que vai levar as boas novas dele. Se você olhar Efésios 4, qual é o objetivo da igreja e do treinamento da igreja? Olha Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4:11 vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha que detalhe aqui, versículo 12: para preparar os santos para a obra do ministério. Então, para que existe o pastor, o evangelista, o profeta? Nós estamos aqui para treinar os santos, mas para que esses santos exercitem o ministério.
Então eu estou aqui para treinar. Eu estava falando pro pessoal assim, agora na minha célula de desafio eu vou treinar outros, para que, assim como outros que saíram daqui, possam crescer e possam ter uma célula, e possam liderar e possam exercer o teu ministério como discípulo do Senhor. Então todo discípulo, ele deve ser treinado para fazer o trabalho de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esse é o trabalho de todo ministro que ele deve desempenhar. Então todo ministro deve ser treinado para fazer o serviço que envolve os 5 ministérios. Então nós estamos aqui ensinando vocês que vocês têm que liderar, cuidar, pastorear, profetizar. Essa é a ideia. Então somente quando nós fazemos essas 5 coisas a igreja é edificada. Então somente quando fazemos isso, nós podemos estar gerando para o Senhor. Essas 5 coisas constituem o serviço ministerial, irmão. Então Deus te chamou para viver isso. Deus te chamou para você ser um ministro, um agente de Deus, para poder ser essa eclésia que vai influenciar, que vai se infiltrar. Então nós iniciamos aqui dizendo o que? Que a eclésia, a primeira coisa é ser um agente secreto. Deus te chamou para ser um agente secreto dele. Você foi chamado pelo Senhor para isso. É interessante que eu falei no início aqui que essa live ela tinha o objetivo de alcançar os nossos discípulos. Então eu não sei se tem mais alguém que está escutando essa live de outra igreja, mas eu amo a visão celular no modelo dos 12, porque ela tem um trilho que define muito bem como que um discípulo ele tem que, para ele crescer, para ele avançar, que é o que? O ganhar, consolidar, o discipular e o enviar. Então, o nosso trabalho envolve pelo menos essas 4 coisas, né? Esses 4 passos. E para isso nós temos que ser treinados. Então, qual é a ideia? O discípulo na visão celular, ele sabe onde que ele vai chegar. Ele chega, ele é ganho, ele vai ser consolidado, ele vai ser discipulado e ele vai ser enviado. Esses são os passos. Se você parou nenhum desses passos aqui, se você foi ganho, mas você não está sendo consolidado, que você foge da consolidação, porque você não tem compromisso, então você está fora do trilho. Não tem como você exercitar o seu ministério. Talvez você está sendo consolidado, está sendo cuidado ali na célula, só que você não quer ser discipulado, ser tratado no caráter. Quando alguém vai tratar no seu caráter, você já pula alto, já não quer mais fazer parte, que falou uma coisa que você não gostaria de ouvir. Ou senão você até gosta, que ganha, consolidado, está ali sendo discipulado, mas você não quer ser enviado, não quer cuidar de outras pessoas, não quer ser um instrumento de Deus. Irmãos, isso não depende, sabe, isso aí depende de uma disposição sua de ser um agente do Senhor. Então, o trilho celular ele define muito bem. E você, líder que está escutando isso aqui, se o seu discípulo foi ganho, está sendo consolidado, mas não aceita ser discipulado, tem coisa errada. Tem coisa errada. Ou se ele quer ser discipulado, mas não quer ser enviado. Então nós devemos olhar e falar, não, peraí, existe um começo, um meio e um fim, que novamente vai se iniciar esse ciclo. Nós precisamos entender isso. Eu estava falando com a Dani, eu estava conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, ó, eu tô com a ideia de desafiar umas pessoas, né? Porque assim, irmãos, já tem gente que já está na hora de cuidar de outras pessoas. Não está mais no tempo de só ficar sendo, também vai ser cuidado, mas não só ficar sendo cuidado. E talvez você paralisou, você está dessa forma. Você está ali, você foi ganho, foi consolidado, é discipulado, e já era você estar ensinando outras pessoas, mas você travou, você não quer. Ou porque não aceita o discipulado, porque não aceita orientação, porque não aceita correção, e aí você paralisou. Então você ficou na consolidação, e nem nisso às vezes você consegue, porque se você não aceita passar para outra etapa, você não consolida. Então o alvo de Deus é de que cada discípulo ele seja um ministro. Deus quer que você seja um ministro. Pastor, mas eu não sei falar direito. Eu não sei. Irmãos, isso não diz respeito à capacitação humana. A nossa ideia, eu tenho falado assim, a nossa ideia não é levantar membros. Nós não queremos membros, nós queremos discípulos na nossa igreja. Não queremos apenas uma multidão de convertidos, irmãos, e de pessoas que vão lá se converter, mas senta no banco e fica lá. Não.
nós queremos transformar essas pessoas em discípulos comprometidos, agentes do reino de Deus, que implantem o reino de Deus. Hoje eu fiquei muito feliz por ver que o reino de Deus não depende de eu estar presente ali para acontecer, não depende de um pastor estar ali, que Deus ele usa os seus discípulos para poder implantar o seu reino, estabelecer o seu reino. Então somente um discípulo, ele só pode ser um discípulo se ele tiver realidade. Pastor, então como que a gente mede a realidade do discípulo? Eu vou falar uma característica. A realidade de um discípulo, ela pode ser medida pela disposição de liderar uma célula. Eu estou falando isso para a nossa igreja. Se você não tem disposição de liderar uma célula ou de abrir a sua casa para uma célula, então nós devemos rever essa questão da realidade espiritual que você tem. Porque talvez você não entendeu o que Deus espera de você, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque a realidade do discípulo é a paixão, é medida pela paixão de ganhar vidas. É medida pela paixão de estabelecer o reino de Deus. Lá na nossa igreja nós não estamos falando de um lema, de um logo, sei lá, logo não, de uma frase, né, de inspiração para nós. Seguiremos como? Por dizer, Daniel, eu resolvi aquela questão do Graça e Paz Igreja do Avivamento. Por quê? Nós falamos assim, pastor, como que a gente faz para saber o momento de falar lá o lema agora da nossa igreja? Eu falei assim, e a gente ficou ali meio perdido. Agora eu estava em casa, agora eu já sei como fazer. Quando a gente saudar os irmãos lá com a graça e a paz, Igreja do Avivamento, quando a gente quiser que os irmãos repitam a frase, nós falamos assim, e nós seguiremos como? Aí entra a frase, Daniel, apaixonados por Deus e por vidas. Olha só o que nós temos declarado, apaixonados, seguiremos como? Apaixonados por Deus e por vidas, de casa em casa até a última casa, até que o Senhor venha. Agora você declara isso com a sua boca, no culto, no momento de uma celebração. Isso fica bonito, mas será que realmente nós temos essa realidade? Será que você tem se colocado à disposição? Quanto tempo você vai ficar gastando na sua vida, se enroscando com o pecado, se enroscando com um monte de coisa errada e deixando de ser esse agente de Deus, esse discípulo ministro, que vai estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus aqui nessa terra? Então a realidade do discípulo, ela é medida por isso. A disposição que ele tem para abrir uma célula, para liderar uma célula, a disposição que ele tem para abrir sua casa para uma célula. Eu sei que às vezes a pessoa não abre porque tem a questão do marido, do filho, não sei o que. Tudo bem, mas não impede, irmãos. Nós estamos no meio de uma campanha Novos Começos, de 3 dias. O desafio é que eu estou fazendo em 3 casas, né? Uma família feliz e 2 novos começos. Eu estou fazendo então 3 casas. Deixa eu te falar algo. Fiquei muito feliz de abrir essas casas. Estou muito feliz. Mas você não sabe o que me alegrou mais. O que me alegrou foi ver o pastor Marcelo, apesar de ele ser pastor, ele é meu discípulo, foi ver o pastor Marcelo abrindo Novos Começos. Me alegrou, porque eu falei assim, eu consegui passar da minha vida, do meu DNA para ele, que ele pode abrir, ele vai abrir. Ele estava lá fazendo. Então eu estou desafiando você, discípulo do ministério. Você pode abrir. Pastor, mas não pode abrir sim. Adolescente, você pode abrir. São 3 semanas. É simples a administração. E se você já fez os Novos Começos numa casa, está terminando Novos Começos, entra com a família feliz. Você pode. Não tem segredo, irmãos. É a coisa mais simples do mundo. É só a disposição no coração de ser esse agente de Deus para a transformação. Então eu fiquei muito mais... Eu posso dizer que eu fiquei muito mais feliz de ver o pastor Marcelo fazendo os Novos Começos do que eu. Porque eu vi que o reino de Deus ele não para. Que pessoas estão sendo estabelecidas. Isso que eu estou falando, eu falei de 3 casos, mas eu estou lá no Cocaia também com a microcélula Família Feliz. Lá no Cocaia também, na casa do Cleiton.
Então assim, eu estou feliz, mas o que eu espero é de ver os nossos discípulos se levantando, entendendo o chamado de Deus para a sua vida, entendendo que eles são ministros do Senhor, tendo realidade, sabe? Realidade, com disposição para abrir célula, com disposição por amar vidas. Então quando a gente fizer lá no culto, que a gente vai voltar no culto em breve, e eu falar graça e paz, igreja do avivamento, nós seguiremos como? Aí nós vamos declarar isso com realidade, porque nós trabalhamos para isso, apaixonados por Deus e por vidas, de casa em casa até a última casa, até que o Senhor venha. Então esse é o desejo de Deus. Por quê? Porque nós, como ministros do Senhor, não podemos ser um mero consumidor, né? Membros de igreja, irmãos, quem se considera só um membro de uma igreja, ele não alcança muito, sabe? Fica ali o tempo todo, às vezes dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. E discípulos não, discípulos eles já ajudam no trabalho, eles ajudam a cuidar de outras pessoas, eles param de olhar para o seu umbigo e começam a olhar para o problema dos outros e ver que tem pessoas passando por situações muito piores. Então Deus, Ele quer te tirar dessa paralisia espiritual, porque discípulos, membros não vão fazer muita diferença, mas discípulos, eles conquistam as nações. Você está entendendo isso? Se você entender que você é um ministro do Senhor chamado por Deus, o sacerdócio universal, você pode exercitar isso, tendo realidade com Deus, você vai ser esse ministro que vai estabelecer o reino de Deus aonde quer que você esteja. Então, quando Jesus estava estabelecendo a eclésia, ele tinha em mente esses agentes secretos, agentes infiltrados em cada segmento da sociedade. Então Deus quer te usar, e Deus deseja que nós avancemos, influenciando quem? Os nossos familiares, os locais onde trabalhamos, o bairro onde nós moramos, a nossa cidade, a nossa nação. Sabe, irmãos, hoje esse ato profético, eu dando volta, eu fui em bairros que eu acabei passando por bairros que ainda nós não temos célula. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz, se eu não estou enganado, no Salmo 2, pede-me e te darei as nações e os confins da terra por tua possessão. Eu estava falando do Senhor, eu estava dentro do carro, andando, amarrado lá com um frasco, lá no fundo do carro, pingando óleo no meio da rua. Teve um motoqueiro que ficou me olhando, esquisito, ficou olhando para trás do carro, óleo pingando. Eu derramei óleo na roda do carro e eu fui declarando, subi ali no Mar Paulista, declarando, Senhor, esse território aqui é nosso. O Senhor fala, pede-me e te darei. Eu estou te pedindo esse território, Senhor. Eu estou te pedindo as vielas, as favelas. Eu estou te pedindo, Senhor, essas vidas aí, Senhor. Cada casa eu estou pedindo. Então nós temos, porque discípulos têm que ter isso no coração. E você foi colocado por Deus, estabelecido por Deus para estabelecer o reino, chamado por Deus para estabelecer o reino dele. Então como que nós vamos fazer isso, pastor? Vamos lá. Eu já entendi que a eclésia são agentes secretos para estabelecer o reino de Deus, beleza. Como que nós vamos fazer isso? Irmãos, da maneira mais simples que a gente sabe fazer. Faremos isso com as nossas células, irmãos, de casa em casa, e agora até a última casa. Tem pessoas que pegam muito fácil. Hoje uma discípula me mandou uma mensagem e ela falou assim, eu falei assim, não, nós vamos conquistar esse território aí. Ela falou assim, nós vamos de casa em casa até a última casa. Eu falei, é isso aí. A visão é essa, nós vamos de casa em casa. As pessoas não estão nos vendo, irmãos, mas nós estamos entrando aqui numa casa, entrando em outra casa ali, vamos estabelecendo, daqui a pouco nós estamos com o território conquistado. Então, olha o que diz Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5,42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, como que a igreja primitiva avançava? De casa em casa, repartindo as refeições. Eu estava conversando com o pastor Marcelo hoje, ele falou que conversou lá com a geração dele, que vai fazer um almoço, um churrasco, não sei, alguma coisa desse tipo. E aí ele foi conversar e tá todo mundo receoso com a questão do coronavírus, né?
todo mundo com, assim, você vai convidar a pessoa para vir na cena, você fala, não, se você quiser vir, você vem, né? Assim, eu sei que você está com medo, né? Você achar que, quase que a gente já dá desculpa para a pessoa. Nós já estamos convidando a pessoa assim, fala assim, não, mas se você achar que está com medo, não tem problema não, vem outro dia. A gente não deixa nem a pessoa tomar uma decisão de fé, que às vezes essa pessoa está dentro de casa amedrontada, com medo, está precisando de receber uma palavra. E aí o pastor Marcelo foi conversar com essa discípula, e aí ela falou assim, não, a gente faz aqui. Inclusive ela já deu uma ideia sensacional de arrecadar alimentos para ajudar famílias. E nós temos que fazer a diferença. Esse é o tempo. Então é muito interessante isso, porque a igreja, a nossa casa, ela é uma extensão da igreja. E há pessoas que às vezes restringem a sua vida cristã aos contornos do prédio. Então, e agora, como que a gente faz? Sem prédio para congregar, né? Temporariamente. Se nós vivêssemos só daquilo, irmãos, eu estou vendo um tempo extraordinário. Pastor, você está sentindo falta de estar no prédio, de estar com... Não de estar no prédio, de estar com os irmãos. Foi interessante que a Luísa falou domingo, nós fizemos uma reunião com a geração, com a minha geração. E aí, na hora lá, a Luísa ministrou a palavra de oferta e no final, à noite, eu sei que todo mundo foi embora, eu subi lá e aí, conversando, e ela estava falando com o Isaac, ela falou assim, olha, eu me senti à vontade, para mim é a mesma coisa de estar no prédio da igreja, assim, que foi um louvor extraordinário, foi uma coisa assim, porque tinha 15, mais as crianças, dava mais de, só criança ali, filho do Claudinei, tinha uns 7 filhos do Claudinei ali, então você imagina, filho da Renata e do Claudinei. Então, assim, tudo fica gostoso, fica mais gente no movimento. Então, o que nós estamos sentindo falta, na verdade, é desse aconchego, dessa comunhão. Mas você imagina, voltando aqui para o estudo, você imagina se a nossa vida dependesse só do prédio da igreja? Então, tem pessoas que se restringem a isso. Então, qual é o problema? Quando eles não estão no prédio da igreja, eles vivem uma vida totalmente torta, sem regras ou com outras regras. Então, isso é uma visão maligna, irmãos. É uma visão que não é a que Jesus quis implantar para a sua igreja, porque a vida da igreja não é algo que acontece só nos domingos, ou num prédio, ou nos templos, queira como você queira chamar. Numa igreja de vencedores, numa igreja de discípulos, de agentes do reino, como nós estamos ministrando aqui, nós praticamos a igreja no nosso dia a dia. Cuidamos uns dos outros, amamos uns aos outros. Hoje eu fui em 2 casas para orar por discípulos. Essa é a nossa vida de igreja. Então, não adianta muito, irmãos. Então, por que esse tipo de discípulo ele não vai fazer a diferença? Porque se a gente fala de santidade, mas a gente não... A pessoa... ouve a gente falando de santidade, mas a gente não é santo, quem irá nos ouvir? Ninguém vai ouvir. A gente fala de santidade, mas vive uma vida toda torta. E se nós falarmos de amor e a gente não ama, a pessoa também não vai dar crédito à palavra que nós estamos falando. Então, se nós, por exemplo, falarmos de honra, de submissão, mas não nos mostrarmos uma pessoa com honra, ou nos mostrarmos uma pessoa independente que não segue direção de ninguém. Então tem pessoas, irmão, que quando vai falar de honra, fala muito bonito, mas não ouve. Então isso não tem efeito. Nós precisamos ser discípulos, agentes de Deus, com compromisso, com testemunho. Deu para você entender isso? Nós somos agentes de Deus para implantar o reino dele, agentes secretos, infiltrados. Há um poder dessa infiltração. Só que se nós não temos testemunho, não surte nada. Por isso que tem muitas pessoas que não vivem uma realidade espiritual. Sabe? Porque a boca fala uma coisa, mas a atitude é outra. Ela diz que ama, mas apunhala. É um exemplo. Ela diz que é obediente, que quer obedecer, mas quando vira as costas está armando coisas, sabe, terríveis. Então nós não podemos ser esse tipo de discípulo. Nós somos agentes de Deus, que precisamos ter compromisso com o nosso testemunho.
Então, a primeira coisa, a eclésia trabalhava como esse agente secreto. Segundo, a eclésia funcionava como agentes neutralizadores. Anota isso aí. Anota primeiro assim, irmãos, por favor. Se você está com a sua folha aí, ó. A eclésia. Eclésia você pode escrever ela de duas formas, tá? Mas eu vou ensinar da maneira mais próxima do original possível, né? Sem estar transliterado. Eclésia é E-K-K-L-E-S-I-A. Eclésia. E-K-K-L-E-S-I-A. Então, primeiro, a eclésia ela funcionava como agentes secretos para estabelecer um reino. Segundo, ela funcionava como agentes neutralizadores. Anota isso aí. E já anota um texto aí, Mateus capítulo 5, versículo 13. Por quê? Nós precisamos entender que fomos chamados por Deus para neutralizar a ação e o plano do diabo. O que nós fizemos hoje, esse ato profético é isso, é nós entendendo nosso papel e neutralizando a ação do diabo, dizendo, não, esse território você não vai tomar conta. Então veja como que o Senhor tinha em mente, o que o Senhor Jesus tinha em mente, quando ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 13, principalmente a parte A, quando ele disse assim, ó, vós sois o sal, isso Daniel, é eclésia, vós sois o sal da terra. Então as pessoas pensam, talvez você pense assim, se eu te fazer essa pergunta assim, tá, qual é a qualidade do sal? Para que serve o sal? A maioria ia colocar, né, para quem não fez esse estudo ainda, ia falar assim, serve para dar sabor uma comida. A Luísa então, Luísa, comida sem sal, a Luísa já torce o bico. Então, para que serviria então o sal? Para dar sabor à comida. Então qualquer pessoa poderia falar, Jesus quis dizer que nós temos que dar sabor a essa terra, nós temos que fazer, dar sabor a esse mundo, então a gente vai amar e aí nós vamos dar sabor, né, tornar as coisas mais gostosas, a comida mais gostosa, porque essa é a visão que nós temos hoje do sal. Nós basicamente usamos o sal. Estou aqui na cozinha da minha casa, tem um saleiro ali atrás, né? E basicamente a gente usa o sal para poder dar gosto à comida, para deixar uma comida mais gostosa. Mas na verdade, quando Jesus ele está falando isso aos seus discípulos, e Mateus escreve isso, Jesus ele não estava falando sobre dar sabor à comida. No seu tempo, né, o sal ele tinha um outro propósito, ou uma outra utilidade, que era muito, muito mais eficiente, vamos dizer assim, porque era uma capacidade de neutralizar impurezas. Então, quando as pessoas, no tempo de Jesus, as pessoas não tinham banheiro para fazer suas necessidades. Então, o que eles faziam? Eles pegavam, faziam um buraco no chão, e ali eles faziam as suas necessidades e jogavam um punhado de sal, para que o sal não contaminasse, não deixasse aquelas fezes, aquilo ali, contaminar o solo. E aí eles tampavam aquilo dali. Então o sal ele era um agente neutralizador. Então essa é a ideia quando Jesus está ensinando sobre o sal. Vocês são o sal da terra, e se esse sal se tornasse insípido, quer dizer, não tem valor nenhum, serve para você jogar fora, não tem valor. Então a ideia é essa. Quando Jesus disse que nós éramos o sal da terra, ele estava dizendo, vocês são enviados para os excrementos da terra, para matar os germes, para transformar a sociedade. Aonde estiver mais podre, ali é o local onde nós devemos estar. Esse é o local onde nós devemos estar. Onde Deus precisa da igreja? É nas favelas, nas vielas, nos bairros periféricos. Aliás, é em todo lugar, mas eu digo assim, é nesses lugares onde você olha e fala assim, meu Deus, como que pode? Que situação está vendo essas pessoas? É ali que nós temos que entrar com esse poder neutralizador. Nós devemos entender isso. Então o sal, ele precisa ser enviado à terra para neutralizar as obras do diabo. Pastor, meu bairro é terrível. Onde eu moro o pessoal rouba, o pessoal se droga. Então é exatamente aí onde Deus te plantou, para que você possa neutralizar, para que você comece a fazer atos proféticos.
para que você neutralize as obras do diabo. Eu estava falando para minha célula, eu falei assim, nós estamos aqui no Eldorado, e nós estamos aqui para conquistar esse lugar, para mudar essa realidade desse bairro. E quanto mais células, mais discípulos nós tivermos ali, mais células tivermos ali, mais a realidade do bairro vai ser mudada. Quanto mais santos estiverem ali, orando, consagrando, jejuando, vivendo uma vida de retidão, mais o bairro vai ser transformado. Então nós precisamos entender isso. Quando Jesus nos chamou de luz do mundo, no mesmo, se eu não estou enganado, no mesmo capítulo de Mateus 5, quando ele nos chama de sal da terra e luz do mundo, quando ele estava falando de nós sermos luz, nós não fazemos, a luz não faz diferença não tem luz. A luz faz diferença no meio das trevas. E é para isso que Deus te chamou. Para isso que Deus te chamou. A luz faz diferença no meio das trevas. Ah, no meu bairro é muito difícil. É exatamente esse bairro que Deus quer te usar. Ah, mas a minha família é muito complicada. É exatamente nessa família, porque você é um agente neutralizador para mudar a história da sua família. Infiltrado, ser um agente de Deus nesse lugar. E por último, a eclésia, então primeiro, vamos só retomar aqui. Ela funcionava como agentes secretos, infiltrados. A eclésia funcionava como agentes neutralizadores. Então por isso que Jesus está falando sobre... Então quando a eclésia sabia de... está acontecendo alguma... uma revolta, algo desse tipo, eles iam lá e informavam o imperador. E neutralizavam aquilo. E isso, o sal era usado como remédio também. Exatamente, ó. O Daniel colocou aqui, irmãos, quem quiser interagir, irmãos, pode ir digitando aí, nós vamos lendo aqui, nós estamos no estudo aqui, para curar. Nas viagens, né, de barcos, né, viagens longas, eles usavam, creio que até hoje deve usar também, para jogar sobre a carne, para não apodrecer a carne. Então olha a função que você tem sendo esse sal da terra. Neutralizar as impurezas, preservar aquilo que é bom. Então você precisa agir dessa forma. E por último, a eclésia era financiada pelo reino. E aqui vai na verdade aqui eu quero ministrar o coração de você líder, de você discípulo, de você anfitrião. Porque assim, a eclésia, ela era financiada pelo reino. Quem cuidava da eclésia? O reino, o imperador. Roma sustentava a eclésia. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, onde, quando eu falo de crise, de pessoas falando, pessoas preocupadas e com emprego e com economia. Deixa eu te falar uma coisa. Se você foi esse agente do Senhor, se você é a eclésia do Senhor, esse aqui deixou de ser estudo agora para ser uma palavra liberada profética na sua vida. Se você é esse agente, se você tem trabalhado para o Senhor, fique tranquilo, porque quem te sustenta, quem te financia é o reino de Deus. Nenhum membro da eclésia ele tinha preocupação com o seu sustento, pois Roma financiava cada um. Então quando Roma tirava eles e falava, você vai ser a minha eclésia, você vai trabalhar infiltrado, você vai ser meu agente secreto, você vai ser um agente neutralizador. Roma falava assim, pode ficar tranquilo, porque eu vou financiar. Então eles, assim como Roma financiava o seu exército para a guerra, os soldados com uniforme, com comida, com moradia, a eclésia também era sustentada. A eclésia também recebia para roupas, recebia para comida, para moradia. Então eu quero liberar uma palavra para você nesses dias. Você que tem trabalhado para que o reino de Deus seja estabelecido, não vai te faltar nada, porque o reino de Deus, o Senhor Jesus, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Deus, Ele vai te enviar os recursos, aquilo que você precisar para ser estabelecido. O reino de Deus, Ele vai te financiar, porque a eclésia era financiada pelo reino. Então tudo que nós precisarmos para cumprir o propósito, Deus, Ele nos dará provisão. Eu tenho visto o cuidado de Deus com alguns irmãos, eu tenho visto, e eu vou te falar, fique tranquilo. Então tem líder que talvez está preocupado, meu Deus, como que eu vou fazer com as minhas contas?
Você é um agente de Deus, você tem sido esse instrumento, você tem implantado o reino de Deus. Aprenda a descansar nele. Aprenda a descansar no Senhor. Fala, Senhor, eu confio no Senhor. Sabe por quê? Porque Roma não abandonava os seus enviados. Roma não deixava os seus enviados na mão. E o Senhor a quem nós servimos, esse Deus aqui que chamou a sua igreja, Ele tem compromisso também de nos financiar, de cuidar da gente. Você está entendendo isso? Então remova do seu coração toda e qualquer ansiedade, irmãos. Sabe, se você é esse agente do Senhor trabalhando por Ele, então cuide do reino. Eu estou falando isso para tranquilizar os nossos líderes de geração. Fique tranquilo, Deus vai prover todas as coisas. Pastor, mas você não está sabendo da minha situação. Eu posso não estar sabendo da sua situação, mas você está no exército, você foi chamado por um Deus para formar a eclésia dele, e esse conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece você mais do que qualquer um, e é esse que te chamou, é esse que te sustenta. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Vou abrir aqui e ler. Mateus 6, 25 ao 33. Deixa eu ver se eu anotei certinho. Olha o que ele vai falar para nós. 25 ao 33. Portanto, eu te digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo é mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Porque vocês se preocupam com as suas roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, delas. Olha só, talvez você está achando que Deus está te ignorando, mas não, Ele sabe do que você precisa. Ele continua dizendo assim, busquem pois, em primeiro lugar, cadê? Isso, versículo 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisa ele estava falando aqui? O comer, o vestir. Você está entendendo? Versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Deus estava falando assim, olha, vamos se preocupar com... Você não precisa se preocupar com o futuro. Eu vou cuidar. E ele está falando isso para nós. Então, a eclésia, ela era sustentada pelo imperador. E Deus está falando, da mesma forma que a eclésia era sustentada, eu também sustento a minha igreja. Então, a palavra de Deus nos garante o quê? Para encerrar esse estudo hoje. A palavra de Deus nos garante que se colocarmos o reino e os seus interesses, o interesse do reino, em primeiro lugar, tudo que nós precisamos será dado. O Senhor é quem financia a sua vida, irmão. Você está entendendo isso? A sua família e o seu ministério. É Deus quem te financia. Nós somos a eclésia do Senhor para estabelecermos o reino. Devemos agir como agentes do Senhor e influenciar onde quer que estivermos e neutralizar onde quer que estivermos. Neutralizar as forças inimigas, tendo a certeza de que Deus nos trará e nos dá o sustento. Amém? Deus ele vai cuidar de você. Esse foi o segundo estudo. Não sei se a Dani ainda tem condições de mandar o link do primeiro ali,
Para quem não acompanhou o primeiro, eu gostaria muito que você acompanhasse, que é o... Aqui não vai dar para ver, vai ter invertido, mas é o propósito da igreja, né, da eclésia. E são vídeos que são 40 minutos, 1 hora no máximo, quando a gente começa mesmo o estudo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Peço que você compartilhe isso aí com amigos.